Olá, meninos, tudo bom? Bem, vamos continuar trabalhando a política dentro do segundo reinado, mas hoje também a gente vai entrar no assunto sobre economia, tá bom? Hoje vamos falar do maior conflito que o Brasil teve nesses 49 anos do governo de Dom Pedro II, que foi a conhecida Guerra do Paraguai, tá bom? E vamos também trabalhar o que foi a nossa principal atividade econômica durante o segundo reinado, que vai ser o ciclo do café, tá certo? O Brasil vai se tornar o maior produtor e exportador de café do mundo, né? Que vai ser plantado ali principalmente na região sudeste, tá bom? Então os temas da nossa aula hoje serão Guerra do Paraguai e o ciclo do café no contexto do segundo reinado. Bem, meus amores, a Guerra do Paraguai, na verdade, foi provocada pelo próprio Paraguai, tá? Que na época tinha o governo do ditador Solano Lopes, que ele governava o Paraguai até certo ponto, num governo bem autoritário, bem fechado. Só que o Paraguai era um país que tinha relativamente uma economia forte, organizada. O Paraguai tinha uma produção interna de manufatura bem desenvolvida. Tá certo? O Paraguai não dependia de outros países, como a maior potência mundial, a Inglaterra. Na verdade, o Paraguai tinha só um problema para a sua economia. O Paraguai não tinha litoral. E por não ter litoral, não tem portos. Né? Acho que dá para vocês imaginarem que um país ter um porto é importante para fazer comércio com outros países, né? Através das embarcações dos navios. É o que acontece, meninos? Simplesmente o Solano Lopes ele tinha um projeto expansionista, onde nesse projeto expansionista ele desejava que o Paraguai tivesse uma saída para o mar. E nesse contexto, ele vai querer dominar a chamada Bacia do Rio da Prata. O que é a bacia de um rio? É quando tem um rio principal e seus afluentes. Por exemplo, temos a bacia do Rio Parnaíba, né, que tem o Rio Parnaíba, que é o rio principal, e os rios afluentes que se ligam a ele. Então nós temos, na verdade, no sul, a bacia do Rio da Prata, que tem uma saída para o mar. Só que para o Solano Lopes dominar essa bacia, ele vai ter que tomar território de 3 países ao mesmo tempo. Que a bacia do Rio da Prata envolve territórios do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Então a Guerra do Paraguai, na verdade, vai ser uma guerra do Paraguai, contra os países que vão se unir contra o Paraguai, que vai ser a formação da chamada Tríplice Aliança, onde Brasil, Argentina e Uruguai esquecem suas rivalidades e acabam se unindo para lutar contra o Paraguai, tá certo? Vocês podem até falar, professor, então foi injusto, né? 3 contra 1. A questão é que o Paraguai era um país organizado, tinha até um exército forte e, na verdade, tinha até chance de vencer essa guerra. O problema que até a charge está mostrando é que a Tríplice Aliança, ou seja, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, ainda contaram com a ajuda da Inglaterra. Né? A mulher nessa charge aí que está sendo representada é a Rainha Vitória, rainha inglesa, que vai fornecer armas para os países da Tríplice Aliança. Lógico que não vai ser de graça, né? A Inglaterra vai lucrar muito com a guerra, vendendo armas para o Brasil, para a Argentina e o Uruguai. Então, realmente, o maior beneficiado com essa guerra, que durou cerca de 6 anos, no século XIX, foi a própria Inglaterra, tá certo? E realmente, com a participação inglesa, meninos, o Paraguai não teve chance. Tá? Lembrando que a Guerra do Paraguai foi provocada pelo próprio presidente paraguaio Solano Lopes, que queria dominar a bacia do Rio da Prata para ter uma saída para o mar. Só que com a ajuda da Inglaterra, os países da Tríplice Aliança derrotam o Paraguai, as tropas brasileiras invadem o Paraguai, caçando literalmente Solano Lopes. A destruição no Paraguai foi gigantesca. Quase todos os homens entre 14 e 40 anos morreram. Tá? A economia do Paraguai vai se desorganizar. O Paraguai vai perder territórios, ou seja, para o Paraguai as consequências da guerra foram terríveis. Para o Brasil nós vamos ter vitórias e derrotas. Vitória, nós vamos fortalecer o exército, nós ganhamos a guerra, mas nós vamos ter dívidas com a Inglaterra cada vez maiores devido às armas que foram compradas, devido ao gasto que ocorreu com a guerra, tá certo? Vamos até ter um programa que acabou tendo até uma consequência bem irônica, que foi conhecido como os Voluntários da Pátria. O governo de Dom Pedro II criou um programa para que os brasileiros, de forma voluntária e até patriótica, se alistassem no exército para lutar pelo Brasil contra o Paraguai. Só que o programa acabou sendo um fracasso, né? Porque ninguém queria ir para a guerra, né? Lutar em nome do Brasil. Falta patriotismo para o povo brasileiro, né? E aí o que acontece, meninos? Acabou sobrando para os escravos, né? Muitos senhores de escravos fizeram acordo com o governo de Dom Pedro II. Eles cediam uma quantidade de escravos e o governo pagava um aluguel por esses escravos. E se um desses escravos morresse na guerra, eles acabariam, os senhores no caso, sendo indenizados pelo governo brasileiro. E se o escravo lutasse pelo exército brasileiro durante um ano,
o exército brasileiro comprava a carta de alforria desse escravo, né, que era a liberdade deles. Então os escravos acabaram até lutando pelo Brasil, mas não pelo Brasil, convenhamos, né? Eles estavam lutando pela liberdade deles. Por isso que o programa ficou conhecido de voluntários da pátria, entre aspas, né? Porque os escravos, eles não eram voluntários para lutar por um país que os escravizava. Eles estavam lutando pela liberdade deles, né? Então essa guerra foi terrível para todo mundo que participou dela. Pior para o Paraguai e ótimo para a Inglaterra, né, que lucrou muito com a venda de armas, ok? Então cuidado, essa daí foi assim, a grande guerra que o Brasil se envolveu durante o segundo reinado, onde o Brasil participou da chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai. Tudo bem? Agora, meninos, como eu falei para vocês, a economia brasileira, a partir do segundo reinado, vai girar em torno do café. O café é um tipo de produto que exige uma terra bem específica, um solo chamado terra roxa, que tem um tom avermelhado, tá certo? Que é muito encontrado principalmente em São Paulo, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro. O café começou a ser produzido no Vale do Paraíba, que é a região do Rio de Janeiro, São Paulo, fronteira. Mas quando chegou no Oeste Paulista, na Zona da Mata, em Minas Gerais, o café encontrou as condições essenciais necessárias para se tornar, de fato, a principal atividade econômica do Brasil. Tá certo? O Brasil vai se tornar, como eu falei para vocês, o maior produtor de café do mundo. O nosso principal mercado consumidor vai ser os Estados Unidos, vai ser o país que mais vai comprar o café brasileiro. O Brasil também vendia para os países europeus, mas os Estados Unidos vai ser o nosso principal comprador. Então a economia brasileira vai passar a depender das exportações do café, que vocês estão vendo que ficava na região sudeste. A região sudeste vai se modernizar, a região sudeste vai crescer muito, vai enriquecer muito por causa do café, que inicialmente vai ter como mão de obra o escravo. Mas nós vamos ver na próxima aula que o processo de acabar com a escravidão no Brasil, que nós chamamos de processo abolicionista, vai crescer muito, vai ganhar muita força. Tá? E vão ter algumas leis, como Lei Eusébio de Queiroz, que eu vou explicar para vocês depois, que vai fazer com que o preço desse escravo aumentasse muito. Então muitos fazendeiros começaram a ter a ideia e começaram a perceber que ter uma fazenda com escravos não compensava mais financeiramente, porque quando o escravo morria tinha que comprar outro. E estava muito caro o preço do escravo. Por isso que vai acontecer no café uma substituição gradativa de mão de obra. Inicialmente, os cafezais vão ser realmente cultivados e trabalhados por mão de obra escrava. Só que gradativamente os fazendeiros vão substituir o trabalho de escravo por o de imigrantes europeus, que também vou trabalhar numa outra aula, onde no segundo reinado o Brasil vai receber uma grande quantidade de imigrantes europeus, principalmente vindos da Itália e da Alemanha. E esses imigrantes eles serão recebidos aqui no Brasil, né, e serão utilizados como mão de obra até certo ponto semi-escrava, né, dentro dos cafezais. Mas sobre a questão de mão de obra, a abolição da escravidão, chegada dos imigrantes, nós vamos trabalhar na próxima aula, tá bom? Então aqui eu encerro, meninos, trabalhei com vocês Guerra do Paraguai e o chamado ciclo do café na região do sudeste brasileiro. Tudo bem, meus amores? Então aqui encerra a aula, até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, até logo.